Olá, pessoal curioso desse mundão! Sejam bem-vindos ao Conhecimento Mundial, o canal onde a gente descobre coisas tão incríveis que você vai querer contar até pro cachorro. Mas antes de começar, para tudo! Já deixou o like? Não? Então aperta aí, que não dói e nem arranca o dedo, eu juro! E se você ainda não é inscrito, corre e aperta o botão vermelho inscrever-se. Nossa meta é chegar nos 100 inscritos. E se você ajudar, eu prometo mandar um sorriso virtual especial só para você. E não se esquece de ativar o sininho, porque se você não ativar, o YouTube esconde meus vídeos e a gente fica com saudade. Agora sim, bora aprender, rir e viajar pelo conhecimento. Vem comigo. Depois da simplicidade do Pong e daquelas luzes piscando na tela da TV, uma nova era estava prestes a começar. O mundo dos videogames estava mudando e mudaria para sempre. Era o fim da era dos circuitos fixos, onde cada console só tinha um jogo, e o início da era dos cartuchos. Tudo começou em 1976, com o lançamento de um console chamado Fairchild Channel F. Ele foi o primeiro da história a usar cartuchos de jogos. Pela primeira vez, os jogadores podiam trocar de jogo sem precisar comprar outro console. Era uma ideia simples, mas que mudou completamente o rumo da história. O Channel F abriu as portas para um futuro onde cada cartucho seria um novo mundo a ser explorado. 2 anos depois, em 1977, uma empresa que já era famosa nos fliperamas lançou algo que dominaria o mundo: o Atari 2600. Com ele, o videogame finalmente se tornou parte da vida das pessoas comuns. O Atari vinha com gráficos coloridos, sons que eram mais do que simples bips e um controle super fácil de usar, com aquela alavanquinha e um único botão vermelho. Jogos como Space Invaders, o inovador Adventure, que basicamente inventou os Easter eggs, e o clássico Pitfall conquistaram milhões de jogadores. Cada cartucho era uma aventura diferente, de naves espaciais a heróis em florestas cheias de perigos. O Atari transformou o videogame em cultura popular. As crianças queriam um, os adultos jogavam escondidos, e a experiência dos fliperamas começou a ir parar dentro de casa. Mas o Atari não estava sozinho nessa batalha. Outras empresas entraram na disputa, criando a primeira grande guerra dos consoles da história. A Mattel lançou o Intellivision, que se destacava por ter gráficos um pouco melhores e um controle que parecia um telefone com um teclado numérico. Era algo bem diferente para a época. Do outro lado, a Coleco trouxe o ColecoVision, que impressionava por trazer para casa versões quase perfeitas de jogos de fliperama, como o famoso Donkey Kong, da Nintendo. Cada console tentava mostrar que era o melhor, com suas próprias qualidades e jogos exclusivos. Foi durante a segunda geração que os jogos começaram a ter personagens com nome, objetivos claros e fases. Surgiram os primeiros jogos de plataforma, onde você pulava de um lugar para o outro, os jogos de aventura, com mundos para explorar, e os de corrida. Também foi nessa época que os gráficos ganharam mais cores, e o som evoluiu de simples bips para trilhas sonoras mais reconhecíveis e efeitos sonoros que davam mais vida à ação. Os videogames estavam deixando de ser apenas brinquedos eletrônicos e se tornando histórias interativas, mesmo que de forma bem simples. Mas nem tudo eram pixels dourados. Com o sucesso gigantesco do Atari, muitas empresas sem experiência nenhuma começaram a lançar jogos mal feitos, cheios de problemas e totalmente repetitivos. O mercado ficou saturado. A prateleira das lojas estava cheia de jogos ruins, e os consumidores ficaram confusos e desapontados. E então veio o desastre. O grande crash dos videogames de 1983. Milhares de consoles e cartuchos encalharam nas lojas. A Atari perdeu milhões de dólares e a confiança do público desapareceu. O jogo ET, o extraterrestre, que foi feito às pressas para aproveitar o sucesso do filme, se tornou o símbolo desse colapso. Considerado um dos piores jogos de todos os tempos, ele vendeu tão pouco que milhares de cartuchos foram literalmente enterrados em um deserto no Novo México.
Para muita gente, parecia que era o fim dos videogames domésticos. Mas enquanto a indústria americana desmoronava do outro lado do mundo, no Japão, uma empresa que fabricava cartas de baralho e brinquedos se preparava para mudar tudo novamente. O nome dela? Nintendo. E o console que ela estava prestes a lançar marcaria o início da terceira geração, salvando a indústria e definindo o futuro. Era o NES, ou como conhecemos no Brasil, o Nintendinho. Mas essa história fica para o próximo vídeo. A segunda geração dos videogames foi a ponte entre o passado simples e o futuro complexo. Ela nos apresentou os cartuchos, os personagens, os controles com joystick e a ideia de jogos com história. Sem o Atari 2600, o Intellivision e o ColecoVision, o mundo dos games talvez nunca tivesse se tornado essa potência que é hoje. Foram tempos de muitos erros e alguns acertos brilhantes, mas, acima de tudo, foram tempos de inovação e coragem. Porque todo novo jogo, todo novo console, começa com uma simples ideia: divertir. Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando a incrível história dos videogames. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio, porque a terceira geração está chegando.